Fechei os olhos e pedi um favor ao vento. Leve tudo que for desnecessário. Andei cansado de carregar um peso maior que eu. A vida Oi, aqui é Murilo Ottafini, começando mais um episódio do podcast Medite Bem. E o tema de hoje é o caminho do meio. Você sabe de onde vem essa teoria sobre o caminho do meio? Já ouviu falar de Buda, de Siddhartha Gautama? Pois é sobre ele que nós vamos falar. Mas antes, um recado importante. Essa música que você ouviu aí no início, ela é meu mais novo lançamento musical, meu mais novo single que tem um clipe também e que está no YouTube. Você pode ouvir em todas as plataformas digitais ou assistir o clipe no YouTube, tá bom? Fica o convite. E para o pessoal que está assistindo pelo YouTube, eu queria saber se vocês têm interesse em participar do podcast enquanto ele é gravado e poderem fazer perguntas ao vivo do podcast. Então, se você tiver interesse, deixa um comentário aí dizendo que quer sim poder participar ao vivo do podcast e deixar suas perguntas para serem respondidas. Beleza? Pois bem, meio milênio antes de Cristo, o príncipe hindu Siddhartha Gautama deixou seu luxuoso palácio e sua família para seguir os passos da mendicância, do jejum e da meditação. Por que alguém tão rico deixaria sua riqueza, suas facilidades, seus privilégios para ir em busca de uma vida de pobreza e renúncia? E é isso que nós vamos entender e nós vamos chegar a entender também o porquê do caminho do meio. Siddhartha Gautama, então, ele é o nome não conhecido do Buda, né? Buda não é um nome, Buda é um título, né? Então, Siddhartha Gautama, ele viveu em 563 a.C. O pai do Siddhartha, ele tinha medo que se cumprisse uma profecia, parecida com a de Jesus, olha só, de que Siddhartha se tornaria um homem santo, alguém ligado à vida espiritual, algum líder espiritual. Então ele cercou Siddhartha de luxos, de prazeres, acreditando que se ele não soubesse, se Siddhartha não conhecesse as dores, os sofrimentos do mundo, ele então não iria buscar o caminho espiritual, desde que ele não conhecesse esses sofrimentos. E ele chegava a ter um palácio para cada estação do ano, cercado de mulheres, com sugestivas artes eróticas, tanto que aos 16 anos ele já escolheu uma noiva com quem ele teve um filho. E assim ele viveu até os 29 anos no meio dessa riqueza, em meio à sua família, mas se sentia infeliz, com algum vazio. Ele era alguém que estava ligado a problemas existenciais. Ele tinha uma angústia por questões ligadas ao mistério da vida. E por isso ele resolveu que iria conhecer o que tinha fora do palácio. Ele juntou como cúmplice um dos lacaios, dos seus empregados, para que o levasse para fora do palácio. E ele ficou muito surpreso quando a primeira vez ele viu um velho arqueado, uma pessoa idosa. Ele nunca tinha visto isso na vida dele, porque o pai dele escondia até isso. E ele imaginava, ou não imaginava, não pensava sobre o assunto, que as pessoas não envelheciam tão mal quanto aquele velho que ele havia visto. Um doente. Ele nunca tinha visto uma pessoa doente. Ele ficou espantado quando ele viu uma pessoa doente sofrendo com dores terríveis. Imagina, 500 anos antes de Cristo, sem medicamentos nenhum, uma doença, de repente, até simples se tornava gigantesca, né? Sem tratamento para dor. E ele ficou muito espantado também quando ele viu um cortejo fúnebre. Pela primeira vez ele viu um funeral. Imagina, né? É quase como uma criança vivendo em meio a ilusões. O pai dele impedia até dele ver as pessoas que morressem, né? E, por último, ele acabou vendo uma outra situação, que foi um mendigo esmolando por comida. Porém, esse mendigo tinha algo de diferente. Apesar desse mendigo estar lá esmolando por comida, apesar dessa pobreza toda, ele tinha um porte ereto, ele tinha feições radiantes e uma expressão de serenidade. E isso espantou, porque ele era rico e não tinha isso. Ele não tinha visto isso em nenhum rico, e ele, conhecendo os pobres, também imaginava que seria difícil alguém ter essa expressão. Ele entendeu então que esse era um homem santo, um homem espiritual, um homem que buscava essa vida de pobreza e quis fazer a mesma coisa. Então ele resolveu abraçar essa vida santa e buscar resposta para o sofrimento humano. Por isso ele fugiu do palácio, enquanto todos dormiam, sem nem se despedir de ninguém, e foi viver de esmolas na rua e praticar meditação. E foi avançando dentro dessa cultura filosófica chamada de ascetismo ou ascética, né?
daquele mesmo homem que ele viu pobre, mas sereno, foi praticando essa cultura que ele foi avançando nos estágios, chegando em estágios muito altos dentro dessa filosofia, ao ponto de praticar a mortificação da carne, que é você se ferir, se privar de alguma coisa do seu próprio corpo, em busca de evidenciar a sua parte espiritual, em detrimento da sua parte física, né? Então eles acreditavam que a autoflagelação poderia permitir um rígido controle dos sentidos, e isso desenvolveria a autodisciplina e faria com que você transferisse o máximo de energia corporal para a atividade mental e, portanto, a ativação espiritual. E assim ele viveu 6 anos nessa situação, e cada pessoa tinha um voto. Você já deve ter visto, né, na televisão, em jornais, né, na internet, aqueles caras hindus que ficam com o braço para cima, o braço fica até meio seco, ele nunca mais consegue descer o braço porque atrofia, né? Eles fazem algum voto de mortificação do corpo. E o Siddhartha se baseou na questão da fome. Ele quis se privar da comida. Ele chegou a passar a comer apenas 1 grão de arroz por dia. Diz outras fontes que ele acabava comendo fezes de galinha, alguma coisa do tipo. E de comida mesmo, no máximo 1 grão de arroz por dia. E por isso, ele também, nessa ideia de mortificar a carne, de se experimentar, de provar as suas emoções, ele dormia até mesmo entre cadáveres para evidenciar o seu medo, para estudar sobre seu medo. Só que ele foi ficando fraco, naturalmente, um corpo fraco, um corpo de quem não come. Ele acabou um dia tomando banho num rio, um rio raso. Ele caiu e quase morreu afogado porque não tinha força de levantar. Quando ele conseguiu sair da água, quase desmaiado, quase morrendo, uma moça o encontrou e serviu para ele então um prato de arroz e leite. Nesse meio tempo passava no rio um barqueiro, um barco com um músico afinando um instrumento indiano. Toim, toim. E aí, afinando aquele instrumento, de repente, pá! A corda quebrou. E foi então que ele teve um insight, que ele teve uma inspiração, uma intuição ali, de que o caminho para a libertação não estava nos excessos do ascetismo e nem na total permissividade dos prazeres da carne, mas sim em um ponto de equilíbrio entre eles. Assim como a corda do instrumento não poderia estar tão apertada a ponto de estourar, que era o caso dele, quase morrendo, também não poderia estar tão frouxa que não tocaria música nenhuma. E foi então que ele percebeu que a mente, ou a alma, o espírito e o corpo, a matéria e o espírito, não são inimigos e devem ser trabalhados de forma igualmente. Devem ser tratados de maneira respeitosa, deve-se cuidar dos dois, nem tanto para lá, nem tanto para cá. Por isso, então, ele pensou o caminho do meio. Esse foi um dos seus primeiros sermões, o caminho do meio. E depois ele voltou então a comer, obviamente ele percebendo isso, sentou-se sob uma figueira e ficou ali até atingir a iluminação. Ou morrer, esse seria o objetivo dele. Ou ele atingiria a iluminação ou ele morreria. E ele então atingiu sim esse estado considerado iluminado, mas ele teve diversas dificuldades, né? Alguns relatos transcrevem na forma de tentações e demônios, né? Parecido com Jesus, né? Isso tudo é um simbolismo, na realidade, uma metáfora, né? Não que ele não pudesse também ter enfrentado espíritos mal intencionados, mas também se tratava de enfrentar os seus próprios medos reprimidos, né? As suas memórias, suas dúvidas, suas fantasias e outros conteúdos mentais que são persistentes em qualquer um de nós quando nós tentamos meditar, orar, nos concentrar. E ele teve que encarar isso, né? E ele transpôs esses desafios. E as escrituras dizem que ele apenas permaneceu imóvel diante dessas investidas, né, de Mara, que seria o deus indiano da morte, né? Ele se manteve tranquilamente ali, mas existem pistas, né, de que ele usou técnicas para lidar com esses conteúdos mentais. E um dos pontos fortes dessa filosofia que ele passou a ensinar é a compaixão, né? Então, não julgar e ser compassivo com essas informações mentais.
E então ele usava uma meditação, uma prática, que era a prática de meditação do ponto único, que se concentrava em você, que tem a ver com você se concentrar em um único objetivo específico, como a respiração, por exemplo, controlando ou suspendendo temporariamente o fluxo dispersivo de pensamentos através da consciência da respiração. Assim, ele se iluminou, tornou-se um Buda, que é um título que significa o desperto, o iluminado, assim como Papa não é um nome, né? Aos 35 anos, exatamente. Assim como Cristo também não é um nome, é um título, né? Que significa Salvador, o ungido. E depois ele passou mais 45 anos ensinando sobre esses assuntos, sobre o que ele havia descoberto nas suas pesquisas, na sua vivência. Não fundou de fato uma religião, não chegou em algum momento e disse assim, estou fundando o budismo, mas sim, muitos seguidores passaram a incorporar o seu conhecimento e passaram a criar escolas e assim por diante virou uma religião realmente organizada no mundo. Então, a grande novidade trazida por Buda em sua época foi a ideia de que a vida espiritual é uma capacidade de conhecer a si mesmo que não tem nada a ver com as restrições de casta imposta pelos Brahmanes. Ou seja, qualquer pessoa poderia alcançar um estado iluminativo, um estado de ser desperto, um estado de espiritualização, sem necessariamente depender da sua casta para isso, né? Sem estar preso aos limites que a sua casta impõe na vida. E então ele diz, né, que todos os seres humanos têm vislumbres de iluminação. Isso é verdade, a gente em vários momentos se desloca da nossa mente, né? Isso acontece nos momentos em que existe um insistente dentro da gente, né? Aquele insistente eu, que a gente olha muito para esse ego, esse eu, naquele momento em que ele não interfere, quando a mente não está presa ao passado, quando a gente não fica sonhando com o futuro e se envolve 100% com o momento presente. É quando a gente tem estalos iluminativos, né? Grandes mestres como Buda, como Jesus, como Confúcio, como Madre Teresa, como Gandhi, como Francisco de Assis, são pessoas que atingiram um estado mais permanente durante a sua vida. Esse estado que às vezes a gente tem um flash, eles tinham durante muito mais tempo, né? Esses lances iluminativos surgem como relances fugídios, mas podem também ser voluntariamente induzidos pelo processo meditativo, e aí nós chegamos ao fim do sofrimento, alcançando a iluminação, o Nirvana. E uma frase interessante de Buda em um discurso é: não deveis aceitar nada por ouvir falar, tampouco porque está nas escrituras. Ou seja, não é só porque está escrito porque você ouviu falar que é verdade, ele quer que você medite sobre aquilo, quer que você se aprofunde naquilo. Essa é a orientação para você ser um ser desperto, um ser mais consciente. Não alguém que sabe pela voz dos outros, mas alguém que descobriu a sua própria voz através da sua própria vivência e experiência pessoal, né? Pois bem, eu gosto muito de falar sobre o caminho do meio, de pensar sobre o caminho do meio, porque a gente tem essa mania de acreditar que a espiritualidade e a materialidade se distanciam uma da outra, são inimigas, são avessas ou aversas umas a outras, e não são. Na realidade, o corpo é uma manifestação do espírito, é uma extensão dele. Nós estamos aqui manifestados neste mundo através do nosso corpo, e temos que viver ao máximo esta vida com qualidade, com saúde, do começo ao final dela, prolongando a vida o máximo possível. Então é preciso sim cuidar do corpo, mas não necessariamente deixar de lado o espírito. Então nós temos que cuidar do corpo e do espírito. O caminho do meio se refere principalmente a isso, a não fazer mais essa separação de vida espiritual e vida material. Porque quando eu estou lá na minha religião, na minha igreja, lá no meu centro, lá no meu terreiro, eu estou vivendo uma coisa espiritual. E quando você está em casa, lavando louça, você não está vivendo uma coisa espiritual? Por que não? Por que não? Essa reflexão é importante. Por que não? Faça como o Buda falou, não acredite em mim, mas vivencie. Por que não? Por que eu trabalhar na minha empresa não pode ser algo espiritual? E só quando eu estou fazendo caridade para os pobres é que eu estou fazendo algo espiritual? Não, se você começar a fazer essa união, você vai perceber como a sua vida pode ser melhor, aliando a espiritualidade nos momentos em que você não considerava que ela cabia, e aliando a materialidade nos momentos que você considerava que ela não cabia.
Quando a gente está meditando, a gente está fazendo algo espiritual? Também estamos fazendo algo espiritual, mas também estamos fazendo algo material com o nosso corpo. Nós também estamos ensinando ele a disciplina, a respiração, a consciência, muitas coisas, a atenção, concentração. Mas quando nós estamos fazendo sexo, quando nós estamos comendo, tudo isso que teoricamente é só satisfação do corpo, não é. Pode ser algo espiritual. E é esse o olhar que eu gostaria que você saísse daqui refletindo sobre ele para colocar mais em prática na sua vida, né? Assim como o caminho do meio, tem que tomar cuidado porque ele se refere principalmente a isso. Você pode aplicar ele em outras situações da vida? Pode. Mas nem todas vai dar certo. Não existe um caminho do meio entre a criminalidade e a ética. Ah, não, é que Buda falou, né, o caminho do meio, então eu vou tentar um caminho do meio aqui entre o que é certo e errado. Não. A busca pelo que é certo, pelo que é ético, pelo que é correto, pelo que é moral, esse é ótimo. Isso aí a gente tem que estar nesse caminho. Não existe um caminho mais ou menos entre fazer o certo e o errado. Entre roubar e não roubar. Então o caminho certo é não roubar, né? Então é uma escolha que não depende do caminho do meio. A questão do caminho do meio é como eu posso equilibrar as minhas duas vertentes, que na realidade, ao entender de fato profundamente o caminho do meio, não são duas vertentes, né? O espiritual e o material. São uma só. Reflita sobre isso, medite bem sobre isso. Me segue lá no Instagram, Murilo Altafini. Por lá você pode mandar sugestões de temas para o podcast também. E entre no grupo do WhatsApp, tá aí o link na descrição. Entra lá no grupo onde você recebe conteúdos exclusivos e também informações do curso e da comunidade online. A gente se vê por aí. Fique em paz e até o próximo. Tchau, tchau. Leve, eu tô ficando mais leve a cada dia que passa. Eu gosto mais de mim.